Então, a gente já falou, né, sobre coagulação, os mecanismos de coagulação, a gente já falou sobre o dimensionamento das unidades de mistura rápida, né, utilizada para fazer a coagulação. A gente já falou dos mecanismos de floculação e da unidade de floculação também, do tipo chicanas. Agora, a gente vai entrar na parte da decantação, né, que é onde ocorre a sedimentação dos flocos que já se formaram, né, que foram formados durante o processo de coagulação e floculação. Então, você tem um floco, lembrando que decantadores são utilizados no tipo de ETA do ciclo completo, né? Então, chama ETA de ciclo completo justamente porque tem decantadores. Então, estações de tratamento que não têm decantadores são de filtração direta, né, ou de filtração lenta. Então, os decantadores são comuns e usuais justamente nas estações de ciclo completo, que tem todas as unidades. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho dessa teoria. Embora chamam decantadores, quem decanta é a água, né? Então, a água, quando ela fica parada, com a menor turbulência possível, com a menor interferência de movimento, ela se decanta, né? Fica tranquila. Enquanto o sedimento, que é o floco, ele não decanta, então ele faz o quê? Ele sedimenta. Então, flocos sedimentam. A água é quem decanta, tá bom? Então, não confundam isso. Vamos aqui uma introdução. Então, qual é o princípio, né, que atua nos decantadores? É um princípio físico. Então, a sedimentação ela é um princípio que você não tem interações químicas, é simplesmente um fenômeno físico que, devido à gravidade, um determinado sedimento, um determinado partícula que está ali suspensa na água, quando a água perde seu movimento, quando a água fica parada, essa partícula, então, a depender do seu tamanho, da sua densidade, da sua massa específica, ela vai sedimentar por conta da gravidade, né? Então, tudo tende a cair, tudo tende a sedimentar. Então, essas partículas, se tem uma massa, se tem um tamanho interessante, suficiente para que elas sedimentem, ela vai sedimentar. Então, toda aquela coisa que a gente fez de coagulação, de floculação, foi visando, né, principalmente para a ETA de ser completa, visando que ela possa se sedimentar com a maior facilidade. Então, essa é a ideia dos decantadores, que aqueles flocos já formados possam se sedimentar. E é justamente aqui que vocês vão escutar muito, em vários livros, processos de clarificação da água. Então, quando você fala de clarificação, é justamente o que ocorre aqui nos decantadores. Então, olha essa imagem. Os sólidos, os flocos estavam aqui suspensos. Então, quando eles se sedimentam, você tem uma separação, né, da fase líquida, que é a água, e dos sólidos que ficam ao fundo, formando aqui um lodo no fundo. Ou seja, como o lodo se separou da água, a água ficou então clarificada, ela teve uma remoção desses sólidos. Então, essa é a ideia, né, da sedimentação, você poder separar a água dos sólidos, da sujeira, que você possa remover essa sujeira da água. Aqui tudo bem? Quando a gente. Ah, pode falar. Eu, Aumenta o áudio. Hum? eu falei que tá tranquilo. Tá bom. Pra gente É, tá tranquilo. agora vai ficar mais chatinho porque a gente vai entrar nas teorias, né? Então, basicamente, a gente tem duas teorias, que são teorias quanto à sedimentação de partículas discretas e de partículas floculentas. A partir dessas duas teorias, eles criaram as principais decantadores idealizados, teóricos, que deram origem aos que a gente tem na prática. Então, todos os decantadores de ETAs, boa parte dessa teoria que eu vou explicar aqui para vocês também vale para o esgoto, tá? Então, eu vou até mostrando assim, as principais diferenças dos decantadores do tratamento de esgoto com o tratamento de água. Espera aí que alguém está pedindo para entrar. Aí.
A gente vai ter, então, eu vou explicar sobre essas partículas discretas, vou mostrar a partir delas a teoria dos decantadores ideais, que não são, né, que não são exatamente, chamam ideais porque eles são idealizados, eles não são reais, tá? E depois vou mostrar o decantador não ideal, que é de onde se tirou o decantador que a gente tem nas vetas de tratamento convencional. Então vamos lá, o que é sedimentação de partícula discreta? O que é uma partícula discreta? É uma partícula que ela não se aglomera, ela não se aglutina com outras partículas. Ela não tem propriedades que façam com que durante a sedimentação ela forme um floco ou ela aumente de tamanho. Então, durante todo o tempo, ela não muda suas propriedades físicas, como forma, tamanho e densidade. Ela se permanece inalterada. Ela não se aglutina. E um exemplo clássico de uma partícula discreta é a areia. Né? A areia, ela não se integra com outra areia, ela não se junta, não se aglutina. Então, como ela não está mudando de tamanho, não está aglutinando, a velocidade dessas areias, elas são velocidades iguais. Então, durante todo o processo de sedimentação, ela não muda a sua velocidade, é uma velocidade constante. Para mudar a velocidade, você tem que alterar o tamanho, né? Quanto maior a partícula for, maior vai ser a velocidade dela. Como essa partícula não está tendo alteração do seu tamanho, ela vai sedimentar com a mesma velocidade do início ao fim, durante todo o processo dentro do decantador, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, ó. A gente tem duas partículas discretas aqui, elas têm tamanhos um pouco diferentes, mas elas estão sedimentando com a velocidade constante. Como a velocidade é constante, as duas não têm uma velocidade mais ou menos parecida, elas não podem se aglutinar, porque não tem propriedades que façam isso, elas vão sedimentar separadamente, então elas nunca se aglomeram, nunca formam flocos, tá? Então elas passaram próximas uma da outra, mas ainda assim não se chocaram e não formou floco. Lembra quando eu falei na aula passada de floculação por sedimentação diferencial, que é quando durante a sedimentação as partículas se agregam, formam um floco maior e sedimentam com a maior velocidade, né, se aglutinam durante o processo, aqui, com partículas discretas, isso não acontece. Tá, mas o que isso implica? Tudo isso para chegar em algumas equações para que a gente dimensione os decantadores. Porque, basicamente, o principal parâmetro para dimensionar um decantador é descobrir qual que é a velocidade de sedimentação das partículas que estão ali, que você quer remover, dos sedimentos, dos flocos, né, dos sólidos que você quer remover. Você precisa conhecer qual é a velocidade dele para, então, dimensionar o decantador. Com base nessas teorias, a gente tem aqui, né, que a sedimentação de partículas discretas, elas podem ser analisadas e chegar em algumas equações a partir tanto das leis de Newton quanto algumas leis de Stokes, que são as principais equações utilizadas para essas partículas. Então, a gente tem aqui, ó, se você for analisar durante a sedimentação de uma partícula discreta, quais são as forças que estão atuando, né? A gente tem aqui a força da gravidade, né, que está, né, fazendo com que ela tenha esse movimento descendente. A gente tem a força de empuxo, que é a força contrária, né, a força de resistência, quando você fala da água. Tudo que você tenta afundar na água, você tem ali uma certa resistência. Você pega, tipo, alguma coisa e tenta afundar. Quando você começa a afundar, você não percebe uma certa resistência ali da água? Essa resistência é justamente a força de empuxo. Então, ela é uma força contrária a esse movimento descendente. Então, a gente tem aqui a força de empuxo. E a gente também tem uma outra força que está, né, fazendo com que a partícula tenha uma certa resistência também nesse processo de descer, que é a força do arrasto, né? Então, você tem ali um atrito entre a partícula e a água, e você tem aí a força de arrasto. O que acontece? Para essa partícula sedimentar, a força da gravidade tem que ser maior do que o somatório entre as forças de empuxo e força, né, do arrasto. Porque senão ela vai ficar ali suspensa, ela não vai conseguir sedimentar, certo?
Aqui a gente tem todas essas equações para cada uma dessas forças. Então, o que é a força da gravidade, força gravitacional, né, que tem a ver com o peso da partícula, que tem a ver com a massa específica da partícula e a velocidade, né, na verdade, o volume que essa partícula ocupa no espaço. A gente também tem a do empuxo e de arrasto. Tem aqui vários parâmetros, vou ficar falando, que é só para mostrar o que é. Então, sempre vocês vão ver que tem a ver com a massa específica, com o volume da partícula, com o diâmetro da partícula, né, com a força de empuxo, com a força da gravidade, entre outras. A partir dessas equações de força, né, a gente chega aqui, né, isso aqui eu peguei pronto, são todas essas equações que a gente utiliza para fazer os dimensionamentos são equações deduzidas a partir dessas teorias, dessas equações iniciais. Então, isolando basicamente, juntando essas equações aqui, se chega nessa equação principal aqui, que é justamente para calcular qual que é a velocidade de sedimentação da partícula, e essa equação é conhecida como a equação de Newton, tá? Então, essa equação só vale para partícula discreta, e ela é uma equação que também só é válida para o coeficiente de arraste, que é o CD aqui, constante, tá? Então, vou mostrar para vocês quando é que o coeficiente de arraste é constante e quando é, então, que eu posso utilizar essa equação. Ó, então, aqui a gente tem quando é que o coeficiente de arraste não é constante. Basicamente, o coeficiente de arraste, ele depende do número de Reynolds. Para quem não lembra, o número de Reynolds, ele mostra a questão do regime hidráulico que você tem dentro do decantador. Então, se é um regime laminar, se é um regime turbulento, né? Quanto de turbulência você tem aqui. Então, o número de Reynolds, basicamente, a depender do seu valor, vai te mostrar que tipo de regime hidráulico você tem. Enfim, né? Isso vocês terem que ter uma certa base lá da hidráulica. Mas não se preocupe, né? A gente tem o seguinte, esse coeficiente de arraste vai ser constante para valores de Reynolds de um regime turbulento, tá? Quando você tem uma certa turbulência, que é esses valores aqui, ó, Reynolds entre 2 a 10, né, vezes 10 a terceira, ou 2,5 vezes 10 a sexta. E daí, né, 20.000, mais ou menos. São valores bem altos de número de Reynolds. Quando você tem valores de Reynolds menores, esse coeficiente de arraste deixa de ser constante. Então, se ele deixa de ser constante, você não pode utilizar a equação que a gente viu anteriormente, que é a equação de Newton. A gente vai ter que utilizar outra equação. Que são equações do Stokes, ou você tem que fazer alguma adaptação, calculando esse coeficiente de arraste. Mas, se ele não é constante, não é interessante utilizar aquela equação. Então, aqui a gente tem quanto vai ser o CD, né, para esses valores de Reynolds. Então, se o CD para valores menores que 1, número de Reynolds menor que 1, você vai ter essa equação para calcular o CD. Se o número de Reynolds é entre 1 e 2.000, você vai ter essa outra equação. E se ele é maior que 2.000, ele vai ser constante, vai ser 0,4, certo? E aqui uma equação para que a gente possa calcular o número de Reynolds. Se o coeficiente de arraste não for constante, você não utiliza essa equação de Newton. É interessante que você utilize essa outra equação, que é a equação de Stokes. Também ela é para uma partícula discreta, como areia, outras partículas que não se aglomeram. Então, ela é válida para um regime laminar, quando o Reynolds é menor que 2.000, certo? Essa equação, pessoal, ela é muito utilizada, principalmente no tratamento de esgoto. Quando você vai dimensionar decantadores no tratamento de esgoto, geralmente você pode utilizar essa equação. Mas o que acontece? Essa equação é válida para uma partícula discreta. Vamos lembrar lá do tratamento de água. As partículas que a gente tem após coagulação, floculação, é uma partícula discreta? O floco lá que acabou de sair do floculador, que é um floco que estava lá em processo de aglutinação. Justamente o floco é um processo de aglutinação de um monte de partícula. Então, eu posso considerar que ele é discreto, gente? Não.
Não, né? Então, ele é um floco e ele está o tempo todo aumentando de tamanho, porque quando ele choca com outras partículas que também são floculentas, eles podem aumentar, se aglutinar e vão ter velocidades diferentes. Então, no tratamento de água, a gente não tem partículas discretas, a gente tem partículas floculentas. Por isso que geralmente eu não posso dimensionar meu decantador com base apenas nessa equação, tá? Então a gente vai ver outras formas de se encontrar essa velocidade de sedimentação, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Aqui é só um exercíciozinho mostrando quais são os parâmetros, como se usa essa equação, tá? É coisa rápida, talvez eu até possa fazer aqui agora, ó. Que a velocidade de sedimentação é a gravidade, que é 9,8, vezes a massa específica da partícula. A massa específica aqui é para areia, né? Então a densidade da massa da areia é de 2.650, menos a massa específica ou densidade da água. Da água é 980, né? Ai, peraí. 998, massa específica, não coisa específica. Isso daqui é o diâmetro da partícula. Aqui a gente tem que o diâmetro é da areia, que é de 0,5 milímetros. Então, você tem que transformar isso em metros, né? Zero. Assim, é melhor pôr tudo em zero, né? Fica 0,005, né? É isso? É 3 0 depois da vírgula. Tá certo, então. Ao quadrado. E aqui, no fim, é 18 vezes a viscosidade da água, que é 0,001. Pronto, só jogar isso na calculadora, né? Pode jogar o numerador, depois o denominador. Eu vou jogar direto. Alguém joga aí também para ver se vai bater? Ou vou abrir parênteses, 9,8 vezes a parênteses de novo, 2.650 menos 980, vezes 0,005 ao quadrado, fecha parênteses, divide pela parte de baixo, que é 18, vezes 0,001, fecha parênteses. Deu 0,22, de vocês deu isso? O meu deu. Então, deu 0,22 metros por segundo, porque isso aqui é velocidade, tá? Então, só para... Lembrando que, apesar da gente não utilizar essa equação, ela é muito comum para dimensionar os decantadores convencionais do tratamento de esgoto, porque no tratamento de esgoto você tem areia, você tem outros sedimentos que não são exatamente partículas floculentas. Então, como no esgoto você tem menor quantidade de partícula floculenta, geralmente se pode utilizar essa equação. Mas para o tratamento de água, ela não é interessante. E aí é que a gente vai entrar, então, por que eu estou falando de partícula discreta se ela não é adequado que ela seja utilizada para o tratamento de água? Porque foi a partir dessa ideia da remoção de partícula discreta é que se criou a primeira teoria, que é a teoria do decantador ideal. E essa teoria foi válida para se dimensionar o decantador que a gente tem no tratamento real, né? Então, tudo isso para falar dessa teoria. Como que funciona essa teoria? Você tem aqui que um decantador ideal seria um decantador para remoção de partículas discretas, que não se aglutinam, que praticamente não tem interferência entre elas. Mas o principal foi essa configuração, esse formato. Vocês podem ver que é um decantador retangular, isso aqui é o desenho da planta, né? Isso aqui é o corte longitudinal, que é um decantador retangular com grande comprimento aqui, em que você tem uma zona de entrada com uma cortina de distribuição, ou seja, uma parede cheia de furinhos,
em que a água entra bem distribuída dentro do decantador, né? Então, ó, isso aqui seria a parede. Uma parede cheia de orifícios, em que a água entra distribuída ao longo de toda a altura e largura do seu decantador. Então, nessa zona de entrada, a água vai entrar, as partículas devem se sedimentar no meio aqui, que é o que a gente está chamando de zona de sedimentação. Se a partícula não for removida nessa zona, ela vai acabar chegando aqui na zona de saída, que também você tem aqui ou uma calha, alguma coisa que colete, né, a água. Mas a ideia é o seguinte, se a partícula não conseguiu ser removida, ela vai acabar saindo do decantador. A partícula que é removida, ela deve ficar, ela deve sedimentar justamente aqui nessa zona de lodo. Então, todos os flocos e partículas que sedimentarem vão ficar retidas nessa zona de lodo, onde você vai ter uma descarga, né, uma canalização aqui, onde você vai conseguir remover, retirar todo esse lodo, certo? Então, essa é a configuração do decantador ideal e é praticamente a configuração do decantador que eu vou mostrar para vocês. Então, é baseado nessa teoria que se chegou nesse quadrado, nesse tipo de decantador. Então, principais coisas que ele tem é uma zona de entrada, a zona de sedimentação, zona de saída, onde você coleta água clarificada, e zona de lodo, onde todos os sólidos que sedimentaram ficam retidos. Praticamente todo o modelo matemático, todas as equações, né, que foram feitas para se dimensionar esse decantador, foi propostas principalmente por esse autor, que é o Hazen, tá? E ele fez todo o projeto e modelo matemático com base nessas hipóteses que eu vou mostrar para vocês. Então, o que ele diz? Isso para a teoria, né? Então, o decantador é um tanque ideal onde a sedimentação não sofre interferências externas. Ou seja, quando ele fez esse modelo matemático, ele não considerou o calor, o vento, ele não considerou nenhum fator externo que poderiam interferir dentro do decantador, na movimentação da água, né? Causando turbulência da água, ou na ressuspensão do lodo. Ele não considerou que nenhum fator, nem chuva, nem vento, nem sol, pudesse interferir, certo? Então, ele isolou todos os fatores ambientais externos que poderiam acontecer. A segunda hipótese que ele fez para poder chegar nas equações foi que ele considerou também que o escoamento dentro do decantador era contínuo e não era turbulento. Ou seja, ele não sofre nenhum tipo de turbulência. A gente sabe que num decantador, toda vez que você está querendo sedimentar, nem que for dentro de um copo, se você mexe o copo, as partículas se ressuspendem. Então, ele tem que ser onde a água fica decantada, livre, né, de qualquer turbulência. Então, ele considerou que a água ali estava paradinha. Outra consideração que ele fez é que as partículas são discretas. A gente já viu que partículas discretas são como areia, partículas que não se aglutinam, não alteram forma, não alteram tamanho e não alteram velocidade. Sedimentam com velocidade constante, igual, do início ao fim. A quarta, né, consideração é que a partícula que vai sedimentar, né, é uma partícula livre, ou seja, que não interfere na sedimentação da outra. Então, uma não se choca com a outra, uma não se aglomera, não forma floco, não interage entre si, nenhuma partícula ali dentro. E, por fim, ele considerou que as partículas que estão ali na zona do lodo, no fundo do decantador, elas não se ressuspendem. Então, elas, uma vez que se depositou no fundo, não ressuspende. Por que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque quando ele cancela e exclui alguns desses problemas externos, fica mais fácil dele chegar em equações matemáticas. Quando a gente fala de modelação matemática, equações matemáticas de fenômenos naturais, são tantas variáveis, são tantas coisas que interferem uma na outra, que ficaria muito difícil ele fazer esses cálculos, esses modelos, se ele fosse considerar todos os fatores externos que ele cancelou. Então, essa foi a primeira coisa que ele fez. E aí, aqui a gente tem, então, como que funciona
a trajetória de sedimentação de uma partícula, né, que está dentro da zona de sedimentação, ou seja, justamente aqui, onde, em teoria, né, a partícula que entrou na zona de entrada deve sedimentar dentro dessa zona, certo? Então, como que interfere? Qual é a trajetória dela? Então, ele fez deduções matemáticas de vários cálculos e ele descobriu o principal parâmetro, que é justamente a velocidade de sedimentação. Por que essa velocidade de sedimentação é tão importante? Porque olha só, o que é a velocidade de sedimentação? Que também aqui é chamada de taxa de escoamento superficial. Vocês podem ver como a sigla TES ou como a sigla TAS, tá? Nada mais é, quando você fala de TAS ou taxa de escoamento superficial, a gente está falando dessa velocidade de sedimentação aqui. Que é o quê? A vazão pela área, né, a área superficial do decantador, ou seja, com base nessa velocidade, você acha a área do seu decantador. Por isso que essa velocidade é tão importante, porque é a partir dela que você vai ter a dimensão, a área do seu decantador. Certo? Na interpretação da equação acima, né, a gente tem, então, que quando você está removendo partículas discretas nessa teoria aqui, apenas a área, né, do decantador e não a altura, né, nem o tempo, vão interferir na sua remoção. Então, o que justamente importa aqui é o comprimento e a largura. A área superficial, só a área da planta, você desconsidera a altura do decantador, tá bom? Por quê? Né? Aí tem toda uma teoria que te mostra. Quando a gente está falando desse decantador, a gente está falando de um decantador retangular com comprimento mais longo. Então, não é quadrado, né? Ele não é quadrado, ele é comprido, ele tem um certo comprimento. Porque a sedimentação não vai depender da altura. A sedimentação da partícula, ela acontece desse modelo, ó. Se você fazer aqui, né, os vetores, vai ver que tem uma parte, uma força que está puxando aqui para baixo, que é a velocidade de sedimentação, mas tem um outro fator aqui, que é é a velocidade da horizontal aqui, né? Que tem a ver justamente com o comprimento do decantador. Como a partícula no sedimento assim, retinho, na vertical, ela tem um movimento aqui, né, de um vetor, que depende do comprimento da altura. Ele descobriu que se você dobrasse, né, então aqui é a altura do decantador. Se você dobra a altura do decantador, você não aumenta a eficiência de remoção, porque essa partícula ela vai sedimentar em uma mesma posição do comprimento. Tá? Então, ó, aqui nessa outra figura, ó. Quando ele deixou a altura do mesmo jeito, mas ele dobrou o comprimento do decantador. A partícula se sedimentou na mesma posição. Mas você fala, mas por que aumentar o comprimento? Porque se essa partícula cair no meio do decantador ou mais aqui para o fim, tem chance dela ser removida. Agora, se você coloca um decantador com comprimento menor, se a zona de saída está mais ou menos por aqui, pode ser que essa partícula saia, ela não é interessante que ela vai para a zona de saída, porque se ela foi para a zona de saída, ela não foi removida, ela vai para o filtro. Você não quer que ela vá para o filtro, você quer que ela fique aqui no decantador. Então, uma das coisas mais importantes aqui é o comprimento. Então, você faz um decantador com o comprimento maior possível. Tem toda a matemática por trás explicando por quê. Né? Então, se a gente tem aqui a velocidade horizontal, que a gente está chamando de VH, ele está dizendo que essa velocidade horizontal é a vazão dividido pela largura, acho que esse B aqui é a largura, e pela altura do seu decantador, né? Então, se você tem aqui que a vazão e a área superficial são constantes, ou seja, a vazão da sua eta não muda, e o seu decantador também, você não vai ficar mudando ele de tamanho, ele vai ter sempre a mesma área. E se você dobra a altura do decantador, você reduz a metade da velocidade horizontal. Então, aí o que acontece? Acontece que, como ele não tem uma boa velocidade horizontal, ele vai acabar se sedimentando numa posição do seu comprimento aqui que é igual, tá?
E ainda se você tem um aumento do tempo de sedimentação, o tempo de sedimentação é o volume dividido pela vazão. O volume é a altura vezes a área, tá? Quando você aumenta, dobra a altura aqui do seu decantador, você aumenta o tempo de sedimentação, ou seja, vai demorar mais tempo para a sua partícula ser removida. Em teoria, quanto menor for o tempo de sedimentação, melhor, porque menos tempo a água vai ficar no decantador e mais rápido você vai ter uma água tratada, mais rápido você vai produzir água tratada. Então, não é interessante você ter aumento do tempo de sedimentação. Se o tempo de sedimentação aumenta, você tem redução de eficiência. Por isso, não adianta você achar que a sedimentação da partícula depende da altura. Quanto mais alto for o seu decantador, mais vai remover. Não. Porque o movimento da partícula não é só na vertical, ele tem, né, uma divisão, uma separação de vetores, porque ele tem um movimento inclinado, um movimento aqui na diagonal. Deu para entender, gente? Tudo isso para dizer que não adianta você achar que o dimensionamento do seu decantador, se você aumenta a altura, vai aumentar a remoção. Basicamente, se você quer melhorar a remoção, aumente o comprimento do seu decantador. Então, né, basicamente, a remoção da partícula vai depender, então, da área superficial e não da altura e nem do tempo, tá? Então, se você quer melhorar a sua área superficial, ganhar remoção, mexa na área superficial, mexa no comprimento do decantador. Acho que isso tá mais claro agora. E aí, então, a gente chega em alguns parâmetros de projeto do seu decantador, né? A partir das teorias aqui que a gente viu. Então, como o Hazen lá, com o seu decantador ideal, chegou nessa interpretação de que a remoção depende da área superficial, você chega, então, que o TAS, que é essa velocidade de sedimentação, é o seu parâmetro mais importante do projeto, né? Aí aqui tem um desenho que às vezes faz confundir. Você tem aqui a altura do seu decantador e você tem aqui o comprimento do decantador. Portanto, vocês entenderem que as partículas elas estão entrando aqui em vários pontos da profundidade. Pode entrar no início aqui, pode entrar no fim, porque aqui tem uma parede furada, tá? Aqui, basicamente, ele está mostrando o seguinte, ó. Se a partícula ela entra bem aqui no início, na posição que ele chamou aqui posição de 1, sedimentando, sedimentando, e ela acaba chegando aqui, ó. Se ela chegou nessa parede, significa que ela não atingiu o fundo, ou seja, ela não foi removida. Então, essa partícula 2, ela não foi removida, tá? Para ela ser removida, eu teria que aumentar o comprimento do meu decantador. Se ela é uma partícula que entra mais ou menos aqui para o meio, né, ela pode também não ser removida, tá? Porque essa mesma partícula aqui, eu estou chamando de partícula 1 e partícula 2. Deixa eu só ver aqui a diferença. Ah, tá. Essa partícula aqui é a 2, essa também é a partícula 2. Nenhuma das partículas 2 foi removida. Mesmo se ela entrar aqui no início, mesmo se ela entrar aqui no meio da altura. Dependente da altura que ela entrar no decantador, ela não seria removida com esse tamanho aqui de comprimento. Já essa partícula 1 poderia ser removida, mas bem aqui no fim da zona de sedimentação, que também não é interessante. Eu estou tentando introduzir um pouquinho da ideia das partículas não discretas, né? Que são as floculentas. Porque as floculentas, ela tem variação da sua velocidade. Ele está dizendo aqui que a partícula 1 é uma partícula que tem a velocidade constante. Então, se ela fosse uma partícula discreta, em teoria ela seria removida. Mas se ela é uma partícula que tem mudança de velocidade, pode ser que ela não seja removida, tá? Então, só para dizer isso, que quando a partícula é floculenta, interfere na sua sedimentação. Se ela é discreta, não, tá? Mas, de todo jeito, vocês fiquem atentos aqui que o comprimento é importante. E aí, então, que a gente entra na teoria do decantador não ideal, que ele pegou todas as equações que ele conseguiu lá no decantador ideal e fez uma melhora aqui, considerando partículas floculentas. Quem são partículas floculentas? São partículas que
se agregam, se juntam, se aumentam de tamanho, formam flocos dentro do decantador. Se ela, aqui a gente tem, ó, no tempo 0 você tinha 2 partículas, no tempo 1 essas partículas se chocaram, quando elas se chocaram, elas formaram um floco. Quando ela formou um floco, ela aumenta de velocidade porque ela aumentou de tamanho. Então, ela aumentou de velocidade, ela aumentou de tamanho, ela aumentou de velocidade. Ou seja, ela não vai sedimentar com a mesma velocidade porque ao longo do caminho ela pode crescer. Então, a velocidade aumentou. E a diferença aqui em relação à partícula discreta, ó, que como elas não estão se unindo, não estão se agregando, elas vão ter uma velocidade constante, ou seja, elas não vão aumentar de velocidade. O bom da partícula floculenta é que, como ela está aumentando, segregando, se chocando e formando floco, tende a melhorar também a sedimentação da partícula. Mas, em teoria, é o seguinte: partículas discretas sedimentam com velocidade constante, porque elas não se alteram de forma, nem tamanho, nem densidade, e partículas floculentas, ao longo do processo, elas podem ser alteradas de tamanho, de massa específica, fazendo com que no final ela tenha uma velocidade maior de sedimentação do que quando ela entrou no floculador, do decantador, desculpa. No geral, sim. No caso, as discretas são aquelas que a velocidade delas vão ser constantes, né? E elas não têm alteração físicas nem nada. E as floculentas vão ter a aglomeração, né? Elas se juntam e pode alterar o tamanho. No geral é isso, né? E quando ela altera tamanho, se ela aumentou de tamanho, ela também vai aumentar a velocidade. Então, no fim das contas, o que importa é a velocidade. Exatamente, ela não é constante, ela pode aumentar. E quando a gente fala tratamento de água, é justamente partículas floculentas que a gente tem dentro do nosso decantador, porque a gente passou por processo de coagulação, floculação. Então, a gente não pode exatamente usar aquela teoria porque a gente tem um tipo diferente de partícula. E aí que entra, então, essa mudança para a teoria do decantador não ideal, que é o decantador para remover partículas floculentas. Então, vamos ver qual é a teoria por trás. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 partículas entrando dentro do decantador em diferentes pontos da altura aqui. Então, a partícula 1, ela entrou primeiro. Como ela estava com uma certa velocidade diferente, ela acabou se chocando com a partícula 2, aí elas formou um floquinho aqui. Aí quando elas encontraram, ela sedimentou com a velocidade maior que a dessa partícula, porque ela está grande, ou seja, ela acaba se chocando com a terceira partícula, com a quarta partícula, ou seja, acaba que ela aumenta de velocidade e de tamanho ao longo da sedimentação. Por um lado, isso é bom, porque se você está aumentando de tamanho, você também aumenta a velocidade. Por isso que a gente quer flóculos grandes quando a gente tem decantadores. Então, quando você está falando da teoria do decantador não ideal, você não pode afirmar que a eficiência da remoção da partícula não depende de forma alguma da profundidade e nem do tempo de detenção. Então, acaba que, quando você fala do decantador não ideal, profundidade e tempo pode sim ter certa influência. Mas então, você tem aqui que partículas floculentas, né, num decantador de escoamento contínuo, ou seja, vazão constante, em teoria, sua ETA sempre vai ter a mesma vazão, né, a vazão que entra e a vazão que sai. Geralmente, por longo tempo, por longos anos, você sempre vai trabalhar com a mesma vazão dentro da ETA. Então, a área superficial, né, e a velocidade de sedimentação, que é o TAS, são os parâmetros apesar de eles serem mais importantes que a altura e o tempo, você também tem que dar uma certa atenção para a profundidade, para o tempo de detenção. Só para lembrar, todo mundo lembra o que é tempo de detenção? Quando eu falo tempo de detenção, o que vocês entendem sobre tempo de detenção? Seria o tempo da sedimentação? É mais ou menos, na verdade tem influência, né? Só que o tempo de detenção na teoria é o quê? É o tempo que a água fica dentro do decantador. Tipo, qual o tempo desde que a água entrou até a água sair? Qual o tempo que ela ficou dentro do decantador? Tá? Esse é o tempo de detenção.
que, claro, vai influenciar, porque essa água está carregando flocos, carregando sedimentos. Então, se ela conseguir sedimentar em um menor tempo, muito bom, né? Ela ficou pouco tempo, mas conseguiu remover todos os flocos e sedimentos e sólidos que tinha na água. Mas o tempo de detenção é isso. Por quê? Porque quando você aumenta de velocidade e você tem uma melhor sedimentação aqui, com a velocidade maior, significa que você vai ter também um menor tempo, né, para poder remover essa partícula. Ela ocorreu em um menor tempo, porque ela aconteceu com maior velocidade. Então, aí a gente tem aqui que, né, sobre as características dessas partículas e sobre a teoria desse decantador não ideal, que a velocidade de sedimentação dos flocos depende principalmente da qualidade da água bruta, das características químicas da floculação e dos parâmetros físicos da floculação. Ou seja, vai depender de que floco você obteve durante os processos de coagulação e floculação. Inclusive, é muito comum, eu já falei para vocês, dos auxiliares de floculação, que é quando você usa polímeros naturais, para aumentar a massa específica dos flocos, para você aumentar o tamanho dos flocos, justamente para que eles sedimentem numa maior velocidade, em um melhor tempo, uma ótima remoção de flocos. Então, para decantadores, quanto maior a massa específica, quanto maior o tamanho desse floco, melhor, tá bom? Só que a gente tem o seguinte, é muito difícil você prever, por meio da matemática, dos modelos matemáticos, a sedimentação de partículas floculentas. Por isso, o que acontece? Você não tem uma equação de Newton de Stokes para uma partícula desse modelo. Então, a gente faz o quê? Um ensaio de sedimentação em uma coluna, e a partir desse ensaio que a gente vai encontrar a velocidade de sedimentação, ou o TAS, para então dimensionar o decantador. Eu vou mostrar então como funciona esse ensaio. Felizmente, a gente não tem essas colunas de ensaio lá no laboratório, porque senão eu poderia fazer o ensaio desses para vocês verem. Mas o que é? É uma coluna, né? Então, é uma coluna comprida, né? Ela tem uma determinada altura aqui. E aí você vai adicionar água floculada aqui e vai conseguir medir qual é o tempo e qual é você tem vários amostradores ao longo dessa profundidade que você vai coletando amostras para você descobrir qual foi a velocidade de sedimentação dos flocos que você inseriu dentro dessa coluna. Aqui tem dois modelos de coluna, a coluna A e a coluna B. A coluna A, ela é uma coluna que você tem que inserir a água por cima, tá? Então ela não é muito adequada porque quando você faz isso pode ser que os flocos quebrem. Já a coluna B, ela tem um fundo que abre e você consegue pegar a água floculada dentro do próprio floculador e depois virar com uma melhor, de uma forma mais cuidadosa, de modo que não atrapalhe tanto a quebra dos flocos. Essa coluna é muito utilizada para o esgoto e essa daqui é mais utilizada para o tratamento de água. Só tem 2 pontos de amostragem. Não tenho figuras reais. Se eu tivesse, talvez ficasse mais fácil de visualizar. Então, ó, aqui a gente tem um ensaio acontecendo. Então, aqui você tem a coluna, né? É a coluna no tempo zero, ou seja, quando você acaba de colocar água floculada dentro. Aí você vai começar a fazer medições ao longo do tempo. Então, ó, no tempo 1, você mediu, o que aconteceu? Ó, você já conseguiu, já está acontecendo sedimentação aqui, e os sedimentos estão, né, sedimentando. Depois, no tempo 2, você mede de novo para ver qual a profundidade onde o sedimento está, até você ter a sedimentação completa, que é aqui no tempo 4. Então, basicamente, você tem amostradores, você coleta uma amostra ao longo de toda a profundidade da coluna, em diferentes tempos. Então, ó, quando o ensaio começa, os sólidos estão homogeneizados, estão suspensos dentro da coluna. Depois você vai começar a fazer coletas ao longo do tempo, geralmente entre 10 a 15 minutos. Então, a cada 10 ou a cada 15 minutos, você vai fazer uma coleta.
né? E aí você vai ter justamente quais são as alturas aqui dos amostradores. Então, sei lá, vamos supor que essa coluna tem 1 metro. Então, você tem um amostrador aqui em 1 metro, meio metro, né, e 0, que é aqui no fundo. Então, você vai ver qual a concentração de sólidos que você tem em cada uma dessas profundidades. Você vai montar um gráfico. E a partir desse gráfico que você vai achar a velocidade. Vou mostrar aqui para vocês. No tratamento de esgoto, geralmente a análise que você faz para saber sobre os sólidos é sólidos suspensos, mas para o tratamento de água você faz medida de turbidez. Tá? Então, geralmente você vai determinar a fração remanescente de turbidez, que é turbidez final dividido pela turbidez inicial, e você vai fazer isso ao longo de todas as amostras que você coletou ao longo do tempo, né? 10 ou 15 minutos. Então, você vai medindo turbidez para ver quanto que você está removendo de turbidez. A velocidade de sedimentação, ela corresponde a cada amostra que foi coletada e ela será igual à profundidade do ponto de amostragem H ou do tempo T, desde o início do ensaio. Enfim, é meio chatinho de achar ela, eu vou mostrar como que é o processo. Ó, aqui tem um exemplo de um teste de sedimentação. Você tem aqui a amostra 1, 2 e 3 e as profundidades, né? Você coletou ao longo de todo o ensaio 15 amostras. Essas 3 primeiras amostras, elas foram coletadas na profundidade 0. Depois tem a profundidade 1, 2, 3 e 4. Nada mais é isso aqui que posição que o amostrador está na coluna. Então, você tem uma amostragem aqui na profundidade 0, que é no fundo do decantador, um amostrador na profundidade 1, 2, 3 e 4. Está conseguindo visualizar isso? Eu queria desenhar alguma coisa. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, imagina essa coluna, ó. Você não tem diferentes alturas? Ó, esse amostrador tem a altura 1, esse amostrador altura 2, esse amostrador altura 3, e essa última a altura 4. Vamos supor que essas alturas aqui são essas profundidades aqui, onde você coletou a coleta, que foi a profundidade 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? E aqui é o tempo de amostragem. Ele fez. Isso aqui é um exemplo do ensaio para esgoto, tratamento de esgoto. Geralmente, tratamento de esgoto, você fica fazendo esse teste por horas. Então, geralmente, você coleta de 1 em 1 hora. Eu coloquei esse exemplo aqui porque era o exemplo que eu tinha em mãos, mas para o tratamento de água, geralmente, você não faz de hora em hora, você faz de 15 em 15 minutos, tá bom? Então, aqui ele coletou amostras ao longo de 1 hora, 3 horas e 6 horas. Então, ele fez 3 coletas. No tempo 0, que era no início da sedimentação, depois de 1 hora, depois de 3 horas e depois de 6 horas. Isso para todas essas profundidades, tá? E aí, ele também fez o quê? A medida de sólidos suspensos. Então, toda vez que ele coletava uma amostra ao longo desse tempo, ele ia lá e media qual que é a concentração de sólidos suspensos na amostra. Então, ó, no tempo 0, a concentração estava, na profundidade 0, né? A concentração estava alta, porque ainda não tinha sedimentado nada, então estava 222. E aí, ao longo das profundidades, ó, você tem aqui uma redução dos sólidos suspensos. Lembrando que para água, geralmente, você não faz sólido suspenso, você faz turbidez, mas o resultado dá a mesma coisa. E aí, aqui no exemplo, ele pegou, numerou as amostras que ele fez, calculou a velocidade. O que é a velocidade? É 1 metro por hora, então nada mais que ele fez é pegar esse valor da profundidade e dividir por esse tempo, tá? Então, pegou, por exemplo, 1 e dividiu aqui por 1. 1 dividiu por 3. Fazendo isso, ele achou que velocidade, porque velocidade é distância dividida pelo tempo. Então, no caso, a distância é a altura do amostrador e o tempo é a hora da coleta, tá bom? Então, achou essa velocidade
E depois fez o cálculo da turbidez remanescente. O que era a turbidez remanescente? Era a turbidez final dividida pela turbidez inicial. Então, ele achou esses valores aqui de turbidez remanescente. E aí, o que ele fez? Pegou velocidade de turbidez remanescente e fez esse gráfico. Ó. Então, aqui ele pôs os valores de sólidos suspensos remanescentes, né? No eixo Y. E no eixo X, ele colocou a velocidade que ele encontrou. E aí foi colocando, né? Ó, tipo, no tempo zero, qual que era o valor de turbidez aqui, né, no caso, remanescente? Era 0,3,5 aqui. Tipo, no tempo 0,5. Então, ele vem aqui, ó. E tinha a turbidez remanescente entre 0,5. No tempo 1, ó, foi que ele teve aqui a turbidez remanescente um pouquinho maior, que era em torno aqui de 0,6. Por que ele passou esse traço aqui nessa velocidade 1? Porque a partir dessa velocidade 1, a turbidez se manteve constante, tá vendo? Aí toda hora falou turbidez, mas é a mesma coisa. Esse negócio remanescente aqui, que é no caso é sólido suspenso, mas é uma medida indireta, é a turbidez, né? Ó, a partir dessa velocidade, mais ou menos o que ele observou, que não teve muita variação, né? A turbidez remanescente ficou entre 0,5 e 0,6 aqui. Ou seja, manteve constante. Foi o ponto em que tudo sedimentou, tá? Então, tudo sedimentou e manteve ali essa fração remanescente. E aí, com base nisso, ele escolhe aqui onde é que mais ou menos o negócio entrou em uma certa constância, e aí ele vai escolher essa velocidade aqui como parâmetro, né? Então, com isso, ele calcula esse x1, que nada mais é do que uma certa eficiência, né? Peraí. Ele pega 1 menos o R, que é a turbidez remanescente, e ele vai descobrir aqui, ó, né, que ele escolheu esse ponto de 0,57 aqui, e ele observou que nesse ponto, essa turbidez 0,57 remanescente é o quê? É 1 menos 0,57, né? Se você fizer aí 1 menos 0,57, dá mais ou menos 1 menos 0,57. 0,43, né? Se você multiplica isso por 100, dá 43% de eficiência, né? Então, só com a sedimentação, você tem uma eficiência de 43%. Ou seja, a eficiência dessa coluna de sedimentação, para essa velocidade de sedimentação, você tem 43% de eficiência. Ou seja, por que não utilizar esse parâmetro de velocidade aí de 1 para fazer seus cálculos? Porque 43% é um percentual bom de remoção, tá? Então, ele vai escolher esse tais de 1. Para isso, ele precisa testar alguns cálculos, tá? E eu vou mostrar para você o seguinte. A remoção total, ele está chamando aqui de X, que é X1 mais X2. O X1, a gente descobriu como calcula, né? Você escolhe aqui um ponto em que você teve uma remoção mais ou menos constante, tá? E aí você escolhe qual que é a turbidez remanescente para essa determinada velocidade. E aqui ele escolheu 0,57. Para achar o x1, você vai pegar 1 menos o R, que é o 0,57 aqui. E aí ele obteve que o x1 é 0,43, ou 43%. Esse é o x1. Agora a gente precisa calcular o x2, tá? O x2 é mais complexo porque, né, em teoria, ele é só integral aqui. Integral de 0 à remoção que ele espera, que é o R, né, pela velocidade. Nem sei o que é VT, meu Deus. Enfim, esquece essa integral. Você não vai calcular exatamente em forma de integral. Você vai integrar essa curva aqui. Tá vendo que eu fiz um monte de quadradinho vermelho? Ó, você tem aqui o gráfico, né? Então, ó, tudo que tá aqui, ó, você vai integrar. Você vai fazer um somatório. Então, desde o zero, ó,
Para velocidade zero, você tem essa turbidez remanescente de 0,1. E depois você tem aqui mais ou menos um valor de velocidade de 0 para 0,2. Enfim, você vai desenhar esses quadradinhos aqui. Que esse quadradinho nada mais vai ser do que você vai fazer um somatório deles e dividir pela velocidade que você escolheu, que foi 1. Você vai pegar aqui a velocidade vezes a turbidez remanescente e dividir por 1. Aqui vai ficar mais claro, ó. Essa é a faixa, né, do DXY, que é do eixo Y, e essa é a largura da faixa do eixo Y também. 0,50 a 0,57. Ó, começou aqui por cima, né? Então, ó, esse primeiro quadrado é de 0,5 a 0,7. E qual que é a altura dele? Essa é a altura dele, 0,5 menos 0,57. E o comprimento desse quadrado é de 1, certo? Então, você vai calcular a área de cada um desses quadradinhos aqui, tá vendo? Eu sei qual que é a largura e sei também mais ou menos qual que é o comprimento, porque eu tenho a velocidade aqui e tenho esse intervalo de tamanho. Então, é isso que ele fez. Tá dando para entender alguma coisa? Ó, então, para o primeiro quadrado, que era o grandão, ó, você tinha a faixa de tamanho ali da largura, que era de 0,5 a 0,57. Que isso dá quanto? 0,07. E aí, o que ele fez? Pegou isso e multiplicou pela a velocidade média que ele tinha no eixo X. E aí, então, ele encontrou esse valor aqui, ó, como se fosse a área de cada um daqueles quadrados. Então, você calcula a área de cada um desses quadrados, ó. Primeiro quadrado é de 0 a 1. Você pega 0,1 menos 0, você encontra qual o valor do comprimento. Você multiplica isso pela velocidade aqui embaixo. Para fazer isso, para calcular a área de cada um desses quadradinhos, você calcula a área de cada um desses quadrados e faz um somatório. Então, aqui é exatamente isso que ele está fazendo. Está calculando a área de cada um daqueles quadrados e depois ele soma quanto que isso dá. Tá? Então, no fim das contas, ali o somatório deu 0,111. O x2 vai ser esse 0,1, que é o somatório, dividido pela velocidade que você escolheu, que é 1, que é essa velocidade que você passou aqui, né, como a velocidade escolhida, que era 1. E aí, então, o seu x vai ser x1 mais o x2. Nesse caso, o x1 era 0,43, o x2 deu 0,11, você teve, então, aqui 54% de sólidos dissolvidos para uma velocidade de 1. Tá? Então, essa velocidade foi a velocidade escolhida. E aí, eu tenho um exercício mostrando como que é feito esse cálculo mais profundamente, de forma mais clara. Então, tudo que é feito durante o ensaio é calculado aqui. Eu tinha deixado isso como exercício e depois eu deixei aqui a resolução. Como que foi feito. Eu acho melhor mostrar isso depois em um vídeo à parte, porque tá muito confuso do jeito que eu tô mostrando aqui, que acho que nem eu tô entendendo direito o que eu tô falando. Então, basicamente, todos esses cálculos os cálculos que você faz nesse ensaio de coluna de sedimentação aqui, e tudo isso, todo esse ensaio, todo esse cálculo chato é para você achar uma velocidade. Uma velocidade que é o seu TAS que você vai utilizar para fazer todos os cálculos dos decantadores. É isso. Então, tudo isso que eu falei até agora é o seguinte, você não vai usar a equação de Newton, você não vai usar a equação de Stokes, porque você tem partículas floculentas, e para partículas floculentas você encontra a velocidade de sedimentação a partir desse ensaio, tá? Esse ensaio é utilizado para o tratamento de água, para o tratamento de esgoto. No de água, ele é basicamente obrigatório. Às vezes, a norma, né, a NBR 12216, ela te dá uma faixa de velocidade que você pode trabalhar, mas para que você tenha uma melhor remoção possível, a melhor forma de fazer é pegar a água flocada que você tem,
jogar nessa coluna e encontrar essa velocidade a partir desse ensaio aqui. E depois, então, vou fazer esses cálculos bonitinhos de uma forma mais clara e vou postar lá no Moodle, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo isso só para achar a tal da velocidade de sedimentação, que é igual a vazão dividido pela área superficial. Porque a partir dessa velocidade, eu acho a área do meu decantador, tá bom? E aqui eu trouxe algumas teorias de características dos decantadores de escoamento horizontal, que é os decantadores que a gente tem, que é o decantador retangular. Por que ele chama assim? Porque a gente tem decantadores circulares, tá? Então, os decantadores circulares, você tem uma sedimentação basicamente na vertical, né? Você não tem muita interferência do comprimento do decantador. Mas nesse decantador quadrado, retangular, ele é considerado de escoamento horizontal. E aqui tem algumas interferências que ele sofre, né? Por exemplo, efeitos adversos que ocorrem nos decantadores reais podem ser ressuspensão, que é quando o floco que chegou na zona de lodo, ele volta a se ressuspender e ficar suspenso na água. Isso não é legal, tá? Correntes secundárias e curtos-circuitos, turbulência, né, que é quando você tem um movimento ali da água, e a foculação, que são as principais coisas que interferem, que estão acontecendo dentro desses decantadores, e eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Até aqui tudo bem, gente? Entenderam, assim, nem que foi, de modo geral, tudo aquilo que eu falei, né? Mostrei várias equações, várias teorias, que eles descobriram que a velocidade de sedimentação, que também é chamada como taxa de escoamento superficial, era um dos parâmetros mais importantes para dimensionar um decantador. E no fim das contas, quando a gente tem partículas floculentas, o mais interessante é você fazer o ensaio de sedimentação. Então, isso era uma coisa. Agora eu estou falando de outras características que também devem ser levadas em consideração. Então, vamos falar da primeira interferência aqui, que é a ressuspensão. Esses autores aqui são autores muito famosos quando a gente fala do dimensionamento de decantadores. Por exemplo, esse Camp de 1946, ele mostrou que a velocidade de arrasto das partículas que já foram depositadas no fundo, ou seja, lá na zona de lodo, tende a ser maior do que a velocidade longitudinal, que é aquela velocidade ao longo do comprimento do decantador. E aí a gente tem o seguinte, que para você fazer os cálculos, é interessante você adotar essa velocidade longitudinal. Para quem não lembra a velocidade longitudinal, cadê aqui? Vou mostrar um desenho que mostra ela. Aqui, peraí. Aqui, a velocidade longitudinal é essa, né? Que é o VH aqui, que é a velocidade no sentido aqui do seu comprimento. Ela é um ponto importante para os decantadores. A NBR, então, fala o seguinte, você deve adotar essa velocidade máxima, né, igual a essa equação aqui, Reynolds dividido por 8 elevado a meio. Isso para um fluxo laminar e um Reynolds menor que 2000, tá? Então, para um regime não turbulento, para um regime laminar, você deve adotar essa velocidade, que seria mais ou menos 18 vezes a velocidade VS. Então, você fez um ensaio de sedimentação, você encontrou o seu VS, você achou o VS a partir do ensaio de sedimentação, para achar a velocidade horizontal, você multiplica aqui, então, por 18. Se o fluxo for turbulento, para um número de Reynolds maior que 1500, tá? Então, aqui tem o número de Reynolds, como se calcula, a equação do número de Reynolds, e geralmente, então, você vai adotar a partir dessas duas equações. Ou essa para um refluxo laminar, ou essa para um fluxo turbulento. E aí, um dos efeitos que a gente tem, né, é o efeito da turbulência. Ser ressuspensão. Imagina um copo com barro que você está tentando sedimentar boa parte dos sólidos ali, né? Uma água barrenta que você está tentando sedimentar o que está suspenso. Se
você mexe o copo, tudo ressuspende, né? Num decantador que é gigantesco, isso não vai ter tanta interferência, mas pode acontecer sim. O que pode causar essa turbulência? Pode ser talvez o vento, né? Pode ser, por exemplo, algumas coisas em função da temperatura. Por exemplo, quando tem um sol muito quente, a parte, né, da lâmina d'água ali que está tendo contato com o sol vai ter uma temperatura, vai aquecer, vai ficar mais quente. Quando a água está mais quente, ela reduz a densidade, então ela desce. Se ela desce, a água fria sobe, então você vai ter naquele movimento circular do decantador. A depender do dimensionamento dele, isso pode sim causar certa ressuspensão dos flocos, tá? Por isso que talvez é interessante você trabalhar uma certa altura para evitar, não por conta da sedimentação ótima, mas para evitar esses efeitos externos ali, por exemplo, da temperatura. Não é interessante ser turbulência, porque você tem turbulência, está movimentando a água, você pode atrapalhar a sua sedimentação, porque esses flocos não vão sedimentar com uma certa tranquilidade, vão ter uma certa ressuspensão. Aqui é aquela questão que eu estava falando, corrente secundária de curto-circuito, principalmente prejudicados em função da temperatura da água. Imagina uma panela, né? Você está aquecendo a panela, a água aquece, ela perde densidade, e aí a água fria com a água quente começa a formar ali, né, um círculo, um movimento na água, até que toda a água encontre a mesma temperatura. Mas isso do decantador faz o quê? Que a água está movimentando, você está formando correntes, né, movimentos ali dentro do seu decantador que não deveriam ocorrer, tá? Então, boa parte dessas correntes tem origem térmica por conta desse aquecimento do sol, tá? Acho que tem umas imagens aqui, ó. E aqui são os curtos-circuitos, né? Ó, essa imagem de baixo seria uma imagem que não está sofrendo nenhuma interferência externa. Então, aqui a água está entrando ao longo do decantador e do jeito que ela entra, ela passa retinha até o fim. Mas a gente sabe que isso não acontece na prática, né? Tanto os ventos quanto essas correntes formadas pelo calor podem fazer com que o seu decantador tenha zonas que não estão sendo aproveitadas, né? Que a gente chama aqui de zona morta. Ou seja, imagina um chuveiro. Já viram um chuveiro que tem umas gotas, todas... a água não cai assim, certinha? Tem umas águas ultrapassadas, assim, umas correntes toda torta, ou se tem alguns furinhos entupidos, o seu chuveiro pode estar caindo água toda espalhada, você não sabe aonde que entra. Já tomou banho de chuveiro assim? Aquilo lá é curto-circuito, né? O seu chuveiro tem furos que não estão funcionando da forma adequada, ou o fluxo da água, ao invés de cair retinho, onde você está ali embaixo do chuveiro, ele cai todo espalhado. Então, tem zonas do seu chuveiro que não está caindo água. Essa zona que não está caindo água seriam zonas mortas. Dentro do decantador pode acontecer isso também. Você tem ali um certo movimento inadequado da água que está entrando. A água que está entrando não tá seguindo o mesmo caminho até o fim do decantador. Deu para entender, gente? Isso não é legal, porque você está perdendo a eficiência, né, do espaço que você tem ali dentro do seu decantador. Tem alguém aí? Eu tô aqui acompanhando. Eu Tá também. entendendo? Esse exemplo que eu dei de chuveiro deu para entender? Deu para entender, sim. Né? Parece que o Edivan foi obrigado aí a responder. Obrigada a pessoa que pediu para o Edivan responder. Obrigada. A família da gente ouve a senhora falando e fica falando para a gente responder. E por que vocês não respondem? Eu vou começar a não gravar online, vocês vão ver. Vou deixar vocês aqui. Não, professora, é porque a gente fica com vergonha de falar que não entendeu. Ai, eu Até respondo toda hora. A Betânia tá salvando a pátria. Não precisam ter vergonha, gente. Se você não entendeu, seu colega também não entendeu, talvez eu não expliquei direito. Então, a gente precisa comunicar, falar o que está acontecendo, senão eu fico perdida, tá?
É basicamente o seguinte. Imagina que você tem aqui o decantador e está entrando água, né, em fluxos dentro do decantador. Com as interferências de calor externo, interferências do vento, pode ser que essa água está movimentando e não está tomando um caminho bonitinho. Seria como o chuveiro que está com os furos entupidos e a água está caindo aleatoriamente ali. Você não tem a menor eficiência de banho quando esse chuveiro está todo, né, não está caindo os pingos onde deveria. Então, aqui também causa interferência na sedimentação. Era só isso que eu queria falar. E, por fim, tem a interferência da floculação, que nesse caso aqui não é ruim, é ótimo, né? Quando os flocos que estão entrando no decantador se encontram, agrupam, formam um floco maior e sedimentam com maior velocidade. Isso é ótimo porque você tem uma melhor garantia de que você está tendo essa remoção. Mas acontece que, inclusive quando eu falei de floculação, que eu falei, ó, floculação que ocorre por sedimentação diferencial, era justamente isso. Você tem ali na entrada do decantador uma maior sedimentação, né, ou melhor, uma floculação intensa ocorrendo por conta da sedimentação. Então, é justamente no decantador que acontece aquele mecanismo de floculação por sedimentação diferencial. Na minha cabeça aqui eu estou visualizando, mas é difícil de visualizar isso para vocês. Eu teria que fazer todo um desenho aqui animado, depois eu vou ver se eu acho alguma coisa. Mas basicamente, né, você tem um certo decantador. Quando os flocos estão entrando aqui, eles acabam encontrando uns com os outros, formando flocos e sedimentando dentro do decantador. Decantador é sim para que as partículas sedimentem, mas acontece que essa sedimentação está levando a que ocorra flocos, floculação. Então, floculação, né, ocorrendo por conta da própria sedimentação. Está tendo um crescimento de flocos em função da sedimentação que ocorre. Aqui, então, a gente agora vai começar, eu vou mostrar quais são os principais unidades, parâmetros do decantador que são importantes para o projeto. Então, suponha que você vai projetar um decantador, quais são os elementos desse decantador que você tem que dimensionar, que você tem que projetar. E essa é uma parte mais chata, porque exige alguns cálculos, né? Uns cálculozinhos que, infelizmente, eu não sou boa para explicar, eu acho que eu sou péssima para explicar. Enfim, como que acontece? Aqui tem uma imagem que eu não sei se está sendo clara, né? Então, você tem aqui um decantador, que é um quadradão, melhor, um retângulo, né? Aqui na entrada, na zona de entrada, você tem uma comporta, onde a água está entrando, então é um canal de acesso, passando aqui, e você tem comportas que, entre esse canal de acesso e o decantador, que são esses quadradinhos aqui. E aí você tem essa, tá vendo essa parede cheia de furinhos? A gente chama ela de cortina de distribuição, que é justamente uma parede cheia de orifícios e que quando a água entra, ela dá de cara com essa parede e ela vai entrar, então, de forma distribuída dentro do decantador. Já mostro uma imagem, peraí. Aqui a zona de entrada, né? Como que é a zona de entrada? Aqui acho que tá melhor de visualizar. Então, você tem um canal onde a água está entrando, essa água desse canal vai entrar nessas comportas, e dessa comporta ela vai entrar de cara com essa parede, que é a cortina de orifícios, que a água vai entrar por esses orifícios, ou seja, ela vai ser distribuída na entrada ali ao longo de toda a altura do decantador. Então, tem orifícios em todo o espaço da largura e todo o espaço da altura. Deixa eu ver se tem uma imagem da cortina. Eu tinha. Aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui não tem orifícios redondos, tem os orifícios quadradinhos e ela é de madeira. Mas ela fica aqui dentro do seu decantador e quando a água entra pela comporta, ela vai entrar dentro do decantador por meio desses orifícios. Né? Então, olha aqui, ó. Cortina de distribuição. Então, a água está entrando aqui por cada um dos orifícios, de modo a espalhar melhor a água e que você aproveite o máximo possível do comprimento e da largura do seu decantador e também da altura, para que a zona de sedimentação seja toda usada.
Se entrasse água só aqui no meio, só ocorreria sedimentação no meio do decantador. Você não quer que ocorra só no meio, você quer que ocorra ao longo de todo comprimento, largura e altura. Aqui, basicamente, tudo isso que eu estou passando rapidamente são os cálculos que são feitos para você dimensionar tudo isso, que não são tão simples, tá? Depois eu vou ver como que eu vou passar os cálculos para você. Mas o primeiro que eu quero mostrar são os parâmetros, os amparados, tá? Então, essa daqui é uma imagem, ó, da planta, então a vista aérea, você está vendo por cima, né? Geralmente, quando você tem dois tipos de decantadores. Decantadores onde a zona de lodo, ó, esse caso dessa imagem, você tem raspadores, como se fosse um rodo que vai passando automaticamente no fundo do decantador e raspando o lodo que está no fundo. Mas nem todos os decantadores têm esses rodinhos automatizados. Tem uns que só tem assim, ó, um fundo inclinado, uma canaleta aqui no fundo, onde o lodo tende a escorrer nessa canaleta, e depois pessoas vão aqui, né, esvazia o decantador, vem cá e limpa a zona de lodo com rodo, algo do tipo. Depois eu vou mostrar algumas imagens. Então, você pode ter decantadores de fundo inclinado, onde você tem um fundinho mais no meio aqui, onde o lodo tende a escoar para essa canaleta, e depois você vai fazer a descarga, vai fazer a limpeza dele, só do lodo. E aqui a imagem de um decantador, também uma planta, só que da vista superior, com água, tá? Então, aqui você tem um canal da água entrando, algumas comportas, a cortina de distribuição, toda a zona de lodo e a zona de saída. A zona de saída é o quê? São canaletas, né? Desculpa, calhas de coleta, onde você vai coletar água decantada. Aqui a gente tem uma imagem da calha de coleta. Ó, então, a calha de coleta fica bem em cima, né? Onde ele pega a água clarificada bem na superfície. Como se fosse assim, um rio que você está pegando água, você pega um copo, vai lá bem na superfície do rio, afunda o copo, a água entra no copo. Que é a mesma coisa, você tem canos que ficam aqui na superfície da lâmina líquida, e toda a água líquida entra nessa tubulação, nessa calha de coleta, e dessa calha de coleta essa água vai para o filtro, tá? Então é onde você coleta água decantada, água clarificada. Deu para entender o que é mais importante? Então, o mais importante é toda essa zona de entrada. Então, tem que dimensionar o canal de coleta, as comportas, e tem que dimensionar essa cortina de distribuição, que é a parede cheia de orifícios. Depois, você tem que dimensionar esse fundo, ou por esses raspadores automáticos do lodo, e ainda depois coloca aqui na parte superior, você tem que dimensionar as calhas de coleta para coletar toda a vazão importante aqui da água decantada, da água clarificada. São os principais componentes do decantador que você tem que dimensionar. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é feito com o lodo do decantador? Né? O lodo do decantador, ele é um resíduo, né? Um resíduo da ETA, digamos, o que não tem aproveito. Resíduos semissólidos da sua ETA. Vocês acham que dá para fazer que destinação desse lodo? O que vocês acham que eles fazem do lodo? Primeiro, né? O que tem nesse lodo? Dá para pegar esse lodo e usar nas plantas, fazer uma estabilização ali, uma secagem, usar nas plantas, na agricultura? O que vocês acham? O lodo tipo, você está pegando água de rio, né? Então, o sedimento que tem de água de rio é solo, argila, né? Sedimento que chega no rio. Então, assim, não é bem orgânico. Mas aí tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. A gente está usando coagulante químico, sulfato de alumínio. Então, o seu lodo tem o quê? Alumínio, tá? Então, todo o alumínio que precipitou ali durante a coagulação, ele vai fazer parte do seu lodo. Aí, por conta desse excesso de alumínio, eu não posso usar esse lodo na agricultura. Tá? Então, infelizmente, por conta do excesso de alumínio que tem,
eu não posso usar igual eu uso do esgoto, né? O lodo de esgoto pode ser utilizado na agricultura, mas esse não. Então, geralmente, eles utilizam esse lodo para fazer materiais inertes, fazem tijolo, telhas, dá outros reaproveitamentos para esse lodo. Então, não exatamente posso utilizar ele na agricultura. Depois eu vou ver se eu consigo dar uma aula só falando do resíduo dieta, tá? Mas já adianto que o lodo dieta é um problema, porque você gera muito e você tem que dar uma destinação final adequada para esse resíduo. Deu para entender? Sim, entendi. É porque eu meio que confundi com Com o resíduo esgoto. que seria no esgoto. Aham. Então aqui a água tratada é uma Adriane, água coletada do rio. Oi, pode falar. o que você falou, em qual caso que pode usar na agricultura, que não é ideal usar no esgoto? Não, o lodo de esgoto, né, que é um lodo que é composto por fezes, por material orgânico. Então, o lodo de esgoto, você faz uma secagem dele, uma estabilização dessa matéria orgânica e ele tem um destino na agricultura. Só que o dieta, que é o tratamento de água, você está usando coagulante, está usando sulfato de alumínio. Então, no seu lodo vai ter alumínio. O alumínio que precipitou e ajudou a formar o floco, ele vai ser parte do seu lodo. Então, por conta desse alumínio, eu não posso usar na agricultura igual eu uso na estação de tratamento de esgoto. Deu para entender? E aí Ah, eu tenho tá. que dar outro Beleza. tipo de destinação. Tem vários estudos para reaproveitar esse lodo dieta. Mas uma das coisas que é interessante é você usar para fazer tijolo, por exemplo. Você aproveitar na construção civil. Então aqui a gente Não. tem uma imagem, ó. Deu para entender, né? Aqui é a imagem do decantador, ó. Como se eu fizesse um corte, né? Então, a imagem de um corte longitudinal, tá? Então, ele está mostrando ao longo da profundidade. Então, aqui, se você for ver como que fica, tem esse canal, onde a água floculada entra, tem comportas aqui desse canal, que levam a água para essa parede, para esse orifício, parede cheia de orifício, que seria essa cortina, que a gente chama de cortina de distribuição. Então, a água está entrando ao longo da profundidade e largura, ela sedimenta e cai aqui na zona de lodo. Então, geralmente tem uma canaleta central aqui, ó. O fundo é inclinado e leva o lodo para essa canaleta. E lá no fundo aqui você tem uma descarga do lodo, onde eu removo o lodo. E a água decantada, eu pego aqui na parte superior. Então, eu coloco calhas de coleta bem aqui em cima, né? Onde a água entra, água decantada, clarificada entra, e aí dessa tubulação dessas calhas eu envio para a próxima unidade, que é a unidade de filtração. Então sai dos decantadores e entram nos filtros. E aqui a gente tem todos os parâmetros de projeto, né? Desde a velocidade de sedimentação, que eu utilizo para calcular a área, tá? A partir dessa velocidade de sedimentação, eu acho esses valores. Enfim, todos esses cálculos eu vou fazer depois, tá? Então, eu vou fazer um vídeo mostrando todos os parâmetros e como que é feito o cálculo, tá? Mas, basicamente, se você tem o TES utilizando aquela velocidade encontrada no ensaio de sedimentação, que eu mostrei, o ensaio, depois vou fazer os cálculos também. E eu tenho também esses parâmetros aqui, que é TD, TS, que são utilizados para fazer os cálculos. Que depois eu vou fazer de forma separada, porque senão fica muito confuso. O que eu preciso que vocês entendam agora é como eu acho a velocidade de sedimentação, que é a partir do ensaio. O que eu tenho dentro do decantador, né? Então, canal de distribuição da água, comportas, cortina de distribuição, zona de lodo e calha de coleta lá no final. Então, isso preciso que vocês saibam. Os cálculos, depois eu vou mostrar como são feitos. Então, a gente tem cálculo para fazer só a zona de entrada. Para mim, é o cálculo mais difícil. Desculpa. Depois eu vou fazer os cálculos com vocês.
Depois a gente tem o cálculo para fazer a cortina. Então, tem o cálculo só das cortinas. Aqui tem a imagem de uma cortina, ó, é uma parede cheia de orifícios. Então, você consegue calcular quantos orifícios e qual o tamanho dos orifícios dentro dessa parede. Tem que dimensionar só essa infeliz dessa parede. E depois, por fim, você dimensiona as calhas de coleta. Depois eu vou mostrar como que é feito os cálculos. Então, todos os cálculos de cada um desses amparatos, eu vou fazer separadamente, porque senão vai ficar muito confuso. Aqui uma imagem, ó, das calhas de coleta dentro de um decantador que está vazio. Geralmente, essas calhas de coleta, você não pode pôr ao longo de todo o decantador. Geralmente, você põe mais próximo à zona de saída. Porque se você põe próximo à zona de entrada, pode ser que uma água que não teve todos os seus sólidos sedimentados, acabe entrando nessa calha. Então, você quer ter certeza que a água que foi coletada pela calha, ela foi totalmente clarificada. Depois eu vou mostrar os cálculos, são bem simples. E depois eu vou mostrar também como que é feita a remoção do lodo. Aqui tá vendo uma imagem de uma remoção manual, em que o pessoal entrou dentro do decantador, né, e tá ali lavando, removendo o lodo, passando para a calha de coleta, então é bem complexo. E aqui uma imagem de uma remoção mecanizada, que é um rodo raspador que tem ali no fundo, que vai raspando todo o lodo e jogando dentro da descarga ali, né, da tubulação que joga o lodo para outro lugar. Lembrando que o lodo tem que ter sua destinação adequada. Então, ele é um resíduo que tem alumínio e que precisa ter sua destinação adequada. O que acontece? Se não tem fiscalização, pode acabar acontecendo desse lodo ir parar dentro do rio, gente. Tem gente que já ouvi dizer, né, que pegavam o lodo da ETA e devolviam para o corpo hídrico. Isso está totalmente errado. Não é a destinação adequada. A destinação adequada é você fazer um reaproveitamento, né, ou levar isso para um aterro adequado. Na norma, tem todo um manual sobre remoção de lodo. Eu joguei toda a norma aqui. Aqui o desenho de como seria a canaleta central para um decantador de limpeza manual. E o exemplo aqui desses decantadores. Por fim, gente, a gente tem outro tipo de decantador, que é o decantador de alta taxa, que eu não vou falar dele hoje, porque senão vocês vão confundir o decantador de horizontal com esse decantador aqui. Eu não quero que isso aconteça, tá? Vocês têm alguma dúvida, né, embora a gente não tenha feito cálculos sobre esse decantador? Lembrando que esse é um decantador horizontal, então ele é um decantador retangular. Acontece de se utilizar o decantador circular para água, mas é raro. Decantadores circulares, igual vocês viram no tratamento de esgoto, são mais utilizados para o esgoto. Para o tratamento de água, geralmente você tem esse decantador nesse modelo. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Sobre a parte dos elementos? Ficou claro para que serve cada elemento aqui dentro do decantador? Matheus, Ilana, alguém responda. Betânia, Pedro. Ficou a parte Não, eu teórica, acho né? que... Pode falar. Ótimo, tô adorando. Calma, um de Ficou, cada só vez. que eu fiquei pensando, mas que tava lá em madeira. Eu fiquei pensando, mas será que madeira não vai desgastar, não? Por conta da água? Sim, então, se ela for de madeira, primeiro tem que ser uma madeira tratada, né? E, assim, o problema da madeira é que se a madeira sempre estiver submersa, sempre com água, ela dificilmente vai oxidar. Mas você tem contato com água, contato com ar, contato com água, contato com ar, aí sim ela tende a apodrecer, né? Então tem que ser uma madeira tratada e de tempos em tempo, né, ela deve ser trocada. Mas geralmente eles utilizam sim cortinas ou de madeira ou de concreto. Era igual as chicanas, lembra que a gente fez um cálculo usando chicanas de madeira? Né? Então,
O bom de madeira é que é mais facilmente removível. Quando você faz com concreto, aí não dá para você remover. Alguma coisa a mais? Será que o Não. Wilson conseguiu assistir? Ele não falou nada. Eu acho que não conseguiu, não. A Laís também não conseguiu, né? Também não. Enfim, tô gravando, né? Vou mandar esse vídeo lá no Moodle. Vou mandar umas atividades referente ao anterior e vou gravar os vídeos dos cálculos. Vocês assistiram o vídeo do cálculo de chicanas? Eu fiz o vídeo e eu fui jogando as equações direto na calculadora. Alguém tem dificuldade com isso? Quer que eu faça passo a passo? Ou, se tem dificuldade, é importante que vocês tentem aprender a usar a calculadora para facilitar, tá? Vocês não chegaram a assistir, né? Por isso que eu vou deixar uma atividade para vocês serem obrigados a assistir. Alguma coisa a mais, gente? Acho que não. Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. A teoria, né? Agora os cálculos. Eu espero que... Eu tô pensando assim que ao longo, desde que a gente começou, eu vi que muita gente parece que desistiu de assistir às aulas, né? E eu fico preocupada, porque acaba que se a pessoa desistiu, não tem como ela terminar a disciplina. É importante que me falem por que desistiu, se é porque tá muito difícil, se é porque não tá tendo internet em casa, enfim, depois